O planeta Ryloth faz um perigoso acordo com o Império Galáctico e passa a plantar as sementes da rebelião, com participações especialíssimas que nos lembram com muito amor no... Todos os Wings reportem Devil's Deal, que é alguma coisa como acordo com o diabo, trato com o diabo, que é basicamente o Império Galáctico, não é? Nesse episódio temos a presença de Sham Syndulla, sua esposa Eline e a filha deles, Hera Syndulla, uma personagem incrível que a gente conheceu em Star Wars Rebels e que a gente estava ansioso para rever em The Bad Batch desde que foi anunciado que Ryloth retornaria à série. Após o senador Orn Free Taa fazer um acordo com o Império Galáctico junto com Sham Syndulla, o Império passa a estabelecer uma presença mais forte em Ryloth, dispensando o serviço militar do próprio planeta para poder colocar seus soldados clone leais a Palpatine. Além disso, eles instalam uma refinaria e tudo isso levanta suspeitas tanto do povo de Ryloth quanto de Sham Syndulla e mais precisamente do seu amigo Gobi Glee. Glee, Hera e alguns revolucionários compram armas do Bad Batch, da Sid, e aí eles são capturados pelo Império que estava suspeitando das movimentações, até que Sham Syndulla os resgata, mas é completamente em vão, porque era tudo um plano para colocar a culpa do assassinato de Orn Free Taa, que foi morto por Crosshair, nas mãos de Sham, e assim sufocar uma presença revoltosa em Ryloth, para que o Império possa dominar o planeta com mãos de ferro. Muito legal ver Ryloth de volta, concretizando aí as nossas suspeitas de que o planeta apareceria por conta da liberação dos nomes dos episódios, né, que a gente tem até, se não me engano, o penúltimo episódio. Editor, bota a lista aí de nome, só pra gente ter um parâmetro. Não. Então, a gente teve o episódio confirmando que Ryloth estaria entre nós, e não só isso, a presença de Sham Syndulla, o revolucionário casca-grossa que a gente conhece em The Clone Wars e que aparece novamente em Star Wars Rebels. Vimos através dos olhos da família Syndulla a presença imperial. A gente praticamente não tem o Bad Batch nesse episódio, e isso foi algo bem disruptivo para uma primeira temporada. Eu achei, pelo menos. Um episódio em que o Bad Batch é figurante, só aparece pra vender uma interação bem legal, bem fofa, a Hera sonhando voar e a Omega contando tudo da nave pra ela, algo bem legal, mas o Bad Batch não é a presença mais importante desse episódio. E é engraçado que o nome da série é Star Wars The Bad Batch, então eu já achei muito disruptivo para uma primeira temporada eles pegarem um episódio inteiro do ponto de vista de uma outra equipe, de uma outra família, de outros personagens, e deixar o Bad Batch, que leva o título da série, como figurante. E eu achei isso ousado e bom. Eu sei que muita gente pode não gostar do episódio, porque é um episódio que de fato tem um ritmo um pouco mais lento. Ele só acelera mais pro final, quando tem os combates. Mais um episódio daqueles estabelecendo o clima, sabe? E aí, apesar de achar que é um episódio nessa pegada, eu quero trazer aqui pra vocês que tá tarde pra isso um pouquinho, né? Eu entendo que eles estão querendo atuar um ritmo de história quando a gente tá no 11º episódio e a temporada só vai ter... Só não, né? Porque eu não aguento mais acordar 5 horas da manhã, gente. A temporada vai ter 16 episódios, então eu acho que tá um pouco na hora deles darem mais vazão à história de Omega, aos conflitos do Crosshair junto com o Bad Batch, pra poder ter uma resolução sobre isso. Mesmo assim, foi muito bom ver Sham, a mãe de Hera, Eline, que a gente não tinha conhecido. Ela morre, se não me engano, né? Isso não é spoiler pra quem viu Star Wars Rebels, porque falam disso em Star Wars Rebels, tá? Então, se não me engano, ela morre, e foi legal vê-la interagindo com o Sham, ela sendo até, às vezes, mais revoltosa, por assim dizer, que o Sham, porque o Sham tava tentando manter as coisas ainda dentro de um certo controle, né? Tentando colar na ordem imperial, mas com desconfiança. Ele tava cabreiro com tudo aquilo que tava acontecendo. E a Eline não, a Helena é Manuel Carlos. A Eline tava já pautando o amigo deles lá, o Glee, já tava dando um carão na Hera, mas ainda assim demonstrando, ó, eu sei que tem refinaria, eu sei que a galera tá pegando pesado e tal, então a gente tá ficando de olho nisso aí. E não só Hera apareceu, como também o seu fiel companheiro Chopper, um dos droids favoritos dos fãs de Star Wars. Muito legal ver o Chopper de volta. Ele parece até novinho, né? O modelo não mudou muito de Star Wars Rebels não, até porque não tem muito o que mudar, né? Mas ele tá novinho pros padrões do Chopper. Uma outra curiosidade é o tanque HCVW, que aparece naquele episódio, né? Que é o tanque que a gente vê em Rogue One, carregando o Jyn Erso ali na prisão, sabe? No planeta Wobani. O modelo desse tanque apareceu pela primeira vez no episódio 3, A Vingança do Sith, na Batalha de Kashyyyk, que é o modelo HCVW A6.
se não me engano. Nesse episódio, finalmente somos apresentados ao Capitão Howler. Capitão Howler que teve a sua action figure de Black Series vazada um tempinho atrás e nós fãs estávamos questionando de onde ele viria, quem ele seria, será que ele caçaria o Bad Batch? E a gente tá vendo que não, ele parece ser um clone que tá de boas ainda. Reparem como ele destoa dos outros clones. Howler ainda tem a sua armadura com cores pintada, denotando a sua personalidade. Ele ainda mantém o seu capacete nos braços, nas mãos, não coloca o tempo todo, exceto em batalha. Ainda possui um cabelo, um penteado diferenciado, característico das personalidades dos diferentes Clone Troopers que a gente vê em The Clone Wars. Veja aí, por exemplo, o Capitão Rex com seu cabelo loiro pivete, ou loiro pagodeiro, né? O Rex tem um visual meio belo. Talvez seja melhor. E não é só o visual, pessoal. O Capitão Howler também questiona ordens. A gente consegue ver dele que ele se posiciona. Ele ainda fala, senhor, é uma criança, né? Falando sobre a Hera, quando a Hera é capturada. Então, ele ainda tem algum pedacinho ali autônomo. Ele não está dominado pelo chip inibidor. Como aconteceu isso? O que aconteceu? Por que o chip inibidor não foi ativado nele? Aparentemente, tá? Aparentemente, não tô dizendo que não foi. A gente pode não ter essas respostas, porque a série foca no Bad Batch. Ou pode ter, porque a série não focou no Bad Batch nessa sequência de episódio, e no episódio seguinte a gente pode ter algum caminho sobre isso pra gente entender o que foi que rolou. Mas eu acho interessante que em The Bad Batch estão estabelecendo que não foi só o Capitão Rex, não foi só o próprio Bad Batch, também outros clones que estavam de fora dessa panelinha não tiveram o chip inibidor ativado, ficaram mais na deles, né, e mantiveram a sua personalidade em comparação com os outros Clone Troopers, que estão totalmente brancões, agindo como Stormtroopers, penteado regular ali, o penteado meio Jango Fett que os clones têm. E o Capitão Howler, eu já simpatizei com ele de cara, assim, só dele tá trocando ideia com Shan Syndulla numa boa, ele já tinha, né, se mostrado como um personagem interessante, um personagem que não está ainda sob controle imperial. E eu tô curioso pra ver o que, é que vai acontecer. Eu acho que eles vão retornar a Ryloth, né, a gente vai retornar, no caso, a Ryloth no próximo episódio, e ver o desfecho dessa aventura, talvez com Shem ou, sei lá, uma galera aí pedindo ajuda ao Bad Batch para resgatar a Hera, resgatar a galera de lá. Achei muito interessante também quando o Império resolve passar a régua no Orn Free Taa, esse senador corrupto, esse senador péssimo, que é rico, não pensa no seu povo. O Ryloth sofre bastante e o Orn Free Taa meio que já deixa isso bem claro em Clone Wars, assim, nas várias atitudes que ele tem. Ele parece muito político brasileiro, na verdade. Ele vacilou. Ele tinha parecido que não ia vacilar, porque em The Clone Wars ele faz um acordo com o Cham, eles meio que se unem em prol de Ryloth, só que aí a gente pôde ver que ele continua com o rabo preso, né, e também continua desconfiando do Shan Syndulla, né, das posições revolucionárias do Shan, quando pelo menos dessa vez o Shan queria realmente conversar e seguir pelos termos do Império pra entender o que tá rolando. O Taa não, ele seguiu aí o Império, quis garantir a boquinha dele e acabou sendo executado. Ele foi assassinado pelo Crosshair numa participação muito singela, mas significativa, sendo o Crosshair, né, e agora a culpa do assassinato de Taa cai sobre Shan Syndulla, e aí teremos então os desenhos da rebelião acontecendo, né, sendo traçados em The Bad Batch, abrindo portas para Star Wars Rebels, um episódio que abriu portas realmente para Star Wars Rebels e que trouxe personagens queridos como Hera Syndulla de volta, doida pra voar, sendo fofa, dublada pela Vanessa Marshall ainda, que é a dubladora de Hera em Star Wars Rebels. Tivemos Chopper também, que se você não sabe, o Chopper é dublado pelo Dave Filoni, fica a curiosidade aí. Então foi um episódio, assim, mais tranquilo, mais contextualizando politicamente, né, The Bad Batch tá fazendo bastante isso, pegando o público mais velho de The Clone Wars, mas ao mesmo tempo que estabeleceu um terreno pra gente ver no próximo episódio a potência do The Bad Batch, talvez resgatando Ryloth, não Ryloth, né, mas resgatando o Cham, resgatando Hera e botando o V em cima do Império e tendo mais uma vez um encontro com Crosshair. Eu quero ver eles se batendo de novo. Então, se você quer ver isso junto comigo, quer acompanhar as minhas análises, eu convido você a se inscrever no Diário Rebelde e ativar o sininho Jedi pra receber o push da força e ficar sempre informado quando eu posto um vídeo novo por aqui. Até a próxima análise de The Bad Batch, até o próximo conteúdo de Star Wars aqui no Diário Rebelde, e que a força esteja sempre com você.